Vamos lá então, guerreirinhos. Depois de muito tempo sem fazer nenhum vídeo, né? Estamos aqui de volta. Eu realmente estou lutando muito para reorganizar a programação do canal, mas está muito difícil. De toda maneira, estamos aqui mais uma vez para fechar mais um ciclo, né? Eu falei disso no vídeo que eu fiz sobre Bleach há algum tempo, que é sempre legal fechar um ciclo, começar e terminar os projetos. E hoje nós estamos tendo a oportunidade de fazer isso de novo, só que agora com Cavaleiros do Zodíaco, que foi uma série que eu comecei a analisar no ano passado e hoje é o último episódio. Não necessariamente vai ser o final de Cavaleiros do Zodíaco aqui no canal, que eu não vou fazer mais nada sobre a série, etc. Eu, como vocês sabem, não gosto de fechar as portas para série nenhuma aqui no canal. Na verdade, eu provavelmente vou fazer alguma análise do arco de Asgard no anime, enfim, outras coisinhas, né? Vamos ver o que o futuro nos reserva acerca de Cavaleiros do Zodíaco no canal, né? Mas hoje vamos falar da saga de Hades, a última saga, e uma saga para a qual eu estava muito curioso, para a qual eu tinha alguma expectativa, por dois motivos. O primeiro motivo é que a galera diz que é a melhor saga de Cavaleiros do Zodíaco. Acho que a briga entre os fãs fica entre a saga das 12 casas e a saga de Hades. E o segundo motivo pelo qual eu tinha expectativa é que era uma saga inédita para mim, porque eu não assisti o arco de Hades, porque ele saiu depois, né? Teve uma parada assim, o anime saiu primeiro só até a saga de Poseidon, e depois, foi de alguns anos é que foi lançada a saga de Hades, e aí já não foi transmitido no Cartoon Network, ou pelo menos não foi transmitido na minha época. Então eu desconhecia completamente as coisas que aconteciam aqui nesse arco. Então você junta a empolgação de ver uma história nova com a empolgação de você ouvir as pessoas falando que é a melhor coisa que tem em Cavaleiros do Zodíaco, você cria uma expectativa boa. A questão é, essa expectativa foi suprida? Sim e não. E aqui vamos começar a nossa análise depois de tanta enrolação, né? Depois de ter lido essa saga, eu entendo o que é que as pessoas querem dizer quando elas dizem que essa é a melhor saga de Cavaleiros do Zodíaco, porque a primeira impressão que eu fiquei depois que eu terminei de ler todos os capítulos foi que essa é a saga mais rica de Cavaleiros do Zodíaco, em todos os sentidos. Ela é a mais rica em lore, ou seja, na construção daquele mundo, né, world building se você preferir, na construção daquele mundo e daquela mitologia. Ela é a mais rica em estrutura de roteiro e ela é a mais rica até nas referências culturais mesmo, né? Eu acho que de todas as sagas ela é a que tem mais referências da cultura grega, e isso afeta diretamente na construção do mundo, né? Então você tem o Inferno de Hades, que é bem variado, com várias localidades e tal, e todas baseadas em alguma referência, geralmente de mitologia grega, mas nem sempre, porque tem a segunda prisão tem alguma coisa de mitologia egípcia e tal. Então, comparado com os outros arcos, aqui você tem uma riqueza, uma variedade, uma diversidade muito grandes. E nesse sentido eu entendo quem diz que é a melhor saga de Cavaleiros. Também tem algumas cenas muito marcantes que eu vou talvez comentar algumas aqui. Então, por conta dessa mistura de ter a riqueza do mundo, a riqueza da mitologia, um enredo um pouquinho mais ousado do que o dos arcos anteriores, que são sempre muito básicos, né? Os enredos das sagas de Cavaleiros do Zodíaco. E mais essas cenas impactantes, você cria um caldo que torna esse arco realmente mais interessante ou mais rico do que os anteriores. Porém, tem algumas coisas que eu quero pontuar aí. Puxando o gancho em relação a essa questão da riqueza, eu gostaria de dizer o seguinte: hoje nesse vídeo eu vou promover pelo menos 3 reflexões que eu julgo mais interessantes, tá? Eu vou comentar o arco, e esse arco me deu a oportunidade de promover 3 reflexões sobre o shonen no geral, sobre até talvez a ficção no geral, que eu acho que vão ser bem proveitosos e vão tornar esse vídeo interessante, vamos dizer assim. A primeira é agora, que é a questão do ritmo narrativo. Quem acompanha os vídeos que eu venho fazendo de Cavaleiros do Zodíaco aí, os outros 3 vídeos, sabe que eu já falei da questão do ritmo várias vezes. E essa era uma questão que eu não queria voltar a falar, porque eu tento evitar ficar repetindo as mesmas coisas quando eu comento as séries, né? Eu sempre tento trazer alguma coisa nova, alguma coisa diferente, para que cada vídeo tenha a sua personalidade, tenha a sua cara, né? Mantendo a minha opinião, não é que eu fico trocando de opinião toda hora, como se fosse um esquizofrênico, mas tentando abordar diferentes perspectivas acerca daquela obra, até para dar um panorama mais geral e mais completo daquele mangá que eu tô comentando, e para não ficar enjoativo, repetitivo demais, né? Só que aí que tá. Hoje eu quero falar do ritmo porque esse arco de
de Hades me fez refletir um pouco mais sobre a questão do ritmo narrativo, que vocês sabem que é a minha pequena obsessão. E esse arco me deu a oportunidade de refletir sobre uma coisa que é o seguinte: não existe apenas uma forma de uma obra ser apressada demais. E eu cheguei a esse insight pelo seguinte, porque sim, o arco de Hades ele é apressado demais, mas ele não é apressado demais da mesma maneira que os outros arcos de Cavaleiros do Zodíaco são apressados demais. E aí é difícil até, como esse é um insight que eu tive lendo agora, nunca tinha pensado nisso e não me lembro de ter visto ninguém comentando isso, então vocês vão me perdoar se a linguagem parecer um pouco vaga demais, um pouco difícil de entender, abstrata demais, porque eu tô tateando aqui, eu tô tentando expressar essa ideia da melhor forma, né? Então, enfim, vamos lá, vamos conversando aqui. Os outros arcos de Cavaleiro do Zodíaco, eles são apressados demais, de uma maneira vazia, vamos dizer assim. Se vocês ainda lembram do que eu falei nos outros vídeos, vocês vão perceber que eu digo que eu não entendia por que é que os outros arcos de Cavaleiros do Zodíaco, sobretudo os primeiros, por que é que eles corriam tanto. Onde o Kurumada tá querendo chegar com essa pressa toda? Porque os personagens são muito simples, o roteiro é muito simples, não tem grandes reviravoltas, não tem grandes estruturas, não tem grandes coisas sendo montadas. As lutas são muito simples, então assim, todos os elementos que estruturam um mangá shonen são muito simples em Cavaleiros do Zodíaco, sobretudo nos primeiros arcos. Então ele tá apressando tanto porque onde ele quer chegar? Ele apressa o roteiro para construir mais os personagens, para dar mais tempo, mais páginas para os personagens? Não. Ele apressa os personagens para dar mais tempo para as lutas? Não. Ele apressa a luta para dar mais tempo para o roteiro? Não. Então ele fica correndo com tudo e não chega a lugar nenhum. E aí a obra fica com uma grande sensação de ser vazia, de não dizer nada, não agregar em muita coisa, vamos dizer assim, e fica com um grande gosto de nada. Já a saga de Hades não pode ser acusada disso. Nesse sentido, o ritmo de leitura da saga de Hades ele é agradável. Só que ele é apressado demais num outro sentido, que não é na questão da experiência da leitura. Ele é apressado demais narrativamente falando. Aqui sim tem muita coisa, como eu falei, ele é um arco rico. Então ele tem muita coisa aqui para pouco espaço, para pouco tempo. Poucas páginas, né, no caso. Então, você tem muitos elementos, mas você não tem espaço para trabalhar devidamente todos esses elementos. Então, é uma obra apressada demais nesse sentido também. No sentido de que ela precisaria de mais espaço para poder trabalhar tudo o que foi proposto aqui. Então, veja a diferença. Os outros arcos, você fica sem entender por que é que ele está correndo tanto, porque ele não propõe nada. Aqui não. Aqui ele não corre muito no sentido da experiência, da leitura, mas ele quer propor tantas coisas que no final das contas a maioria dessas coisas não dá a devida recompensa para o leitor. Não é trabalhada da maneira como deveria ou como teria potencial para ser, o que tornaria aí sim essa saga definitivamente a melhor saga de Cavaleiros do Zodíaco, tá? Se tudo fosse trabalhado devidamente aqui, essa seria a melhor saga de Cavaleiros do Zodíaco facilmente. Mas como tem esse problema de ter muita coisa e a maioria dessas coisas não ser trabalhada, aí eu tenho minhas dúvidas de se é realmente a melhor, mas enfim. Então essa é a primeira reflexão que eu queria fazer. O ritmo é uma coisa muito importante, mas existe mais de uma maneira de você ser apressado demais. Talvez exista mais de uma maneira de você ser arrastado demais. Talvez exista mais do que 2, 3, 4, 5, não sei. Esse insight abriu uma perspectiva toda nova para mim em relação à análise dessa questão do ritmo narrativo, então eu achei interessante trazer aqui para vocês, né? Adentrando um pouco mais na saga, ela é dividida em 3 partes, né? Meio óbvio. É Santuário, Inferno e os Campos Elíseos. Eu não vou seguir essa ordem aqui, porque a parte do Inferno eu vou deixar por último, porque ela é o miolo da saga, é o que mais tem, é a parte que mais tem coisas acontecendo, então eu vou deixar ela por último. Então eu vou falar primeiro do Santuário, depois eu vou pular direto para os Campos Elíseos, beleza? A parte do Santuário, que é a primeira, ela não tem muita coisa assim, mas dá para pontuar algumas coisinhas assim. Por exemplo, eu acho interessante a ideia do aparecimento do Xion, que era o antigo mestre do Santuário, e do Doku de Libra jovem, né, o mestre do Shiryu, na sua versão jovem. Eu gosto desse aparecimento, acho que era uma coisa que os fãs queriam muito ver, né? O Doku sempre foi um personagem muito respeitado, muito querido pelos fãs, então ele fazer uma aparição no auge da sua forma é interessante, é um bom presente para os fãs. O Xion era um personagem que a gente conhecia e não conhecia, né? A gente conhecia porque ele era o antigo mestre do Santuário, mas a gente não sabia que ele era o Xion de Ares, etc. Ou pelo menos se essa informação foi dada, eu não me recordo, acho que não tinha sido dada. E é um personagem também interessante, são os cavaleiros de outra geração que tinham participado da Guerra Antiga contra Hades, então tem toda uma ligação com a história daquele mundo que é bastante interessante. Só que aí a gente volta para o ponto que eu falei. É interessante, mas na prática o que é que eles fazem de realmente grandioso nesse arco?
Nada. O Xion aparece ali, surpreende o Mu, dá umas ordenzinhas pro Mu, ele vem acompanhado do Afrodite do Máscara da Morte, aí o Doku vem, eles lutam, e as lutas desse arco são iguais às outras lutas dos arcos de Cavaleiro do Zodíaco, completamente desinteressantes, e é isso. E depois ele aparece lá para dar algumas informações importantes pros Cavaleiros de Atena, né, sobre a armadura dela precisar da armadura dela para enfrentar o Hades e tal. Mas assim, pro que poderia ter sido, o Xion não fez praticamente nada, e o Doku fez bem menos. São aparições legais? São aparições legais, mas é isso, é um easter egg. Não passa de um easter egg, não tem muito estofo no roteiro da coisa, né? O sacrifício do Shaka é uma daquelas cenas que eu falei que eram icônicas desse arco, e essa cena é realmente muito boa. Essa sim tem estofo, tá? Essa aqui eu acho que ela não foi prejudicada por nenhuma questão de ritmo nem nada. Ela é uma cena genuinamente tocante, porque ela revela os valores de heroísmo do Shaka, de autossacrifício, enfim, é uma cena de exaltação de todos os valores tradicionais e positivos que a gente sabe que Cavaleiros do Zodíaco preza muito, e eu acho que eu vou falar disso ainda aqui. Cavaleiros do Zodíaco tem uma ética, vamos dizer assim, um ethos de valorização dessas virtudes tradicionais, e essa cena representa muito bem isso, valoriza bem o personagem do Shaka em termos de força também, porque ele dá de testa com 3 ex-cavaleiros de ouro ao mesmo tempo. Então é uma cena tocante, que ele dá uma última mensagem para Atena, e o sacrifício dele não foi só um sacrifício, era um plano também, porque ele tinha que fazer coisas lá no Hades, e esse sim foi um ponto mal aproveitado também, que o Shaka chegou lá e não fez praticamente nada. Então o Shaka no inferno fez muito pouco, mas em tese era um plano para ele ajudar na batalha lá no submundo e tal. Então é uma cena bem legal, bem marcante, e que valoriza esse personagem que também é muito querido pelos fãs, né? Então aqui é um ponto bem positivo. Agora, por exemplo, nessa parte do santuário, outros Cavaleiros de Ouro não tiveram a mesma sorte do Shaka, né? Se o Shaka saiu valorizado, outros saíram desvalorizados, e infelizmente são cavaleiros que já são sistematicamente desvalorizados na obra. Por exemplo, o Aldebaran. O Aldebaran aqui, e eu nem lembrava que o Aldebaran estava vivo, tá? Na minha cabeça ele tinha morrido pro Sorrento, lá na saga de Poseidon, e tinha ficado por isso mesmo. Mas beleza, pode ser só que minha memória esteja me traindo. Só que aí ele volta e faz a mesma coisa que ele faz no arco de Poseidon. Ele é o primeiro cavaleiro a morrer na mão do inimigo novo, e é isso. Então, beleza, ele foi lá e deu um golpe. Ele morreu, mas ele desferiu um golpe muito poderoso em um Zé Mané lá qualquer, um Zé Bunda qualquer do exército de Hades, porque a verdade é que o exército de Hades é formado só por Zé Bunda, e a gente vai falar isso daqui a pouco. E é isso, então assim, o Aldebaran novamente foi bucha de canhão. É isso, ele chega lá, ele aparece, ele luta até o fim, ele se sacrifica, muito bom, muito legal, mas ele novamente só apareceu para tomar. Não é como o Shaka, que se sacrificou contra 3 Cavaleiros de Ouro, uma coisa grandiosa, deixou uma mensagem para Atena. Não, o Aldebaran vai lá e apanha para um Zé Mané qualquer. Da outra vez, pelo menos, foi pro Sorrento, que ainda se respeita um pouco, mas dessa vez... E sem contar que tá reprisando, né? O problema é todo esse, tipo, ele já tinha feito isso no arco de Poseidon. Aí você traz ele pra ele fazer de novo a mesma coisa? Não entendi muito bem. E os outros dois são o Máscara da Morte e o Afrodite, né? Que são considerados os dois dos... O Máscara da Morte é considerado, sem dúvida, o cavaleiro mais fraco de ouro, né? De todos. Muito embora eu fale de novo aquilo que eu já disse. Pra mim não faz o menor sentido discutir quem é mais forte ou quem é mais fraco em Cavaleiro do Zodíaco, porque o próprio Kurumada disse que quem queimar mais o cosmo ganha. Pronto, acabou. Então... foda-se quem é o mais forte ou o mais fraco. Mas geralmente coloca-se o Máscara da Morte como mais fraco, né? E ele e o Afrodite são os dois Cavaleiros de Ouro mais mau caráter que tem. O Máscara da Morte é um covarde. Não tem nenhuma daquelas virtudes que Cavaleiros do Zodíaco tanto exalta e que os Cavaleiros de Ouro tão bem representam. Ele não tem isso. O Afrodite também não tem. Isso fica muito bem registrado no Arco das 12 Casas. E aqui eles voltam para fazer papel de trouxa, né? Eles vêm acompanhando o Xion e basicamente eles fazem papel de palhaço. Eles, sei lá, eles apanham, não é que eles apanham, mas sim, eles tomam umas porradas do Seiya, eu acho que, se eu não me engano, eles tomam umas porradas do Shiryu, então só fica lá pra falar, para fazer besteira, pra falar merda. São tratados como minions quaisquer, o ponto é esse. Eles não são nem tratados como os outros 3 que vieram depois, que deram um trabalho, que foram lá, enfrentaram o Shaka, botaram pra fuder. Eles não, eles só chegaram lá, legal, tal, tomaram as porradinhas aqui, tomaram umas CR do Xion ali, e é isso. Pra quê, né? Eu fico pensando no cara que é de peixes ou principalmente de câncer, porque sempre teve essa parada, né? Você é de que signo? Qual é seu cavaleiro? Aí todo mundo tem um cavaleiro legal, todo mundo tem um cavaleiro que tem alguma honra, algum respeito, alguma
parada. Eu, por exemplo, sou de Aquário. O Camus de Aquário não chega a ser o cavaleiro mais poderoso de todos, mas ele é muito honrado, ele é o mestre do yoga, ele é um cara respeitado. Pô, estou muito satisfeito com o meu cavaleiro, tá? Agora o coitado que é de câncer, e provavelmente tem alguém aí de câncer que vai se identificar com o que eu vou falar, pô, seu cavaleiro é uma máscara da morte, velho. Não tem condição, tipo, o cara nada salva o máscara da morte, ele é um covarde, ele não tem virtude nenhuma, ele é um vagabundo e ele nem é tão forte assim. Então, porra, por que alguém se orgulharia de ser de câncer e ter o máscara da morte como seu cavaleiro, tá ligado? É pau, é pau. Kurumada também tem que investigar o que é que aconteceu aí. Isso aí tá com cara de quê? De que ele levou alguma galhada, algum chifre. A namorada dele talvez fosse de câncer, ela meteu uma galhada nele, ele se vingou dessa forma. Alguma coisa foi aí, né? Não sei. Ele sofria bullying na escola e o cara que fazia bullying era de câncer. Tem que investigar que tem alguma coisa aí, porque todos os cavaleiros têm alguma coisinha pra se orgulhar, né? O cara que é de virgem, pô, o cara Shaka é foda. O Aioria, o Aioros, pô, são os caras, né? Até os outros que não são tão assim, tipo o Shura, mas o Shura é honrado, apesar de ter cometido erros e tal, mas ele é honrado, ele ama a Athena de verdade, ele é dedicado a ela. Agora o Máscara da Morte, meu irmão, é dureza. Então, e aqui ele só veio fazer papel de trouxa de novo, então não dá, né? Não dá pra defender, desculpa. E também, eu já aproveitando que eu falei da questão do Aldebaran, né? Do papel dele ter sido muito parecido com o que foi feito em Poseidon, não dá pra gente não notar o óbvio, que tá na cara de todo mundo, que é tão óbvio que eu pensei até em nem falar, que é a reciclagem das ideias antigas que acontece aqui nesse arco, nessa parte do arco. Essa parte do arco é basicamente a saga das 12 casas de novo, só que invertido, né? Dessa vez o santuário não é o inimigo, o santuário é a resistência de proteção a Athena de verdade. Mas tá lá tudo de novo, né? Agora são os inimigos que sobem as escadas, tem lá o reloginho das 12 horas, porque depois das 12 horas o corpo deles volta pro Hades e não sei o que, então a mesma lenga-lenga de sempre, então sei lá. E também tem um pouco de Poseidon no sentido de, não, beleza, isso, a reciclagem de Poseidon é mais lá na frente, né? Nessa parte, mas a Athena foi colocada dentro da urna, e aí quando a urna se encher, o mundo vai acabar, o eclipse perfeito vai vir e a Terra nunca mais vai ver a luz do sol e vai tudo ser destruído. Muito parecido com Poseidon, que ela foi pra dentro de um recipiente também, de um pilar, e quando o pilar encher de água, aí vai o dilúvio destruir o mundo todo. Então assim, o Kurumada também tem que me ajudar um pouquinho, né? Bota uma criatividadezinha aí na parada, meu irmão. A estrutura de arco ser sempre uma corrida contra o tempo. Agora tem outra coisa interessante aqui, ainda nessa parte do santuário, e aí tem a ver com aquilo que eu falei da ética de Cavaleiros do Zodíaco, né? É a cena na qual o Canon prova o seu valor diante do Milo de Escorpião, porque ele chega lá, ele tá tentando defender a Athena, né? Ele é o novo cavaleiro de Gêmeos, e aí ele tá tentando defender a casa de Gêmeos de uma maneira muito parecida com a que o Saga defendia no Arco das 12 Casas, e essa é outra ideia reciclada, né? E aí o Milo de Escorpião chega lá e começa a meter o louco, que você traiu, não sei o que, foi você que libertou Poseidon, você quase botou tudo a perder, você é um vagabundo, você não vale nada. E aí teve uma cena na qual o Canon quis provar o seu valor aceitando tomar a agulha escarlate do Milo e tancar, né? Não vou reagir, vou aceitar seus golpes, porque essa é uma penitência que eu tô pagando perante a Athena. Muito embora a Athena já o tivesse perdoado, mas ele quis fazer isso. E essa cena é legal por quê? Porque ela dá o tom do que é Cavaleiros do Zodíaco. E essa vai ser a terceira reflexão que eu vou promover no vídeo lá na frente. Então guardem isso na cabeça de vocês. Essa cena na qual o Canon resolve passar por uma penitência para mostrar a sua honra, para mostrar o seu valor perante Milo e principalmente perante Athena. Aí a gente vai pular agora para os Campos Elíseos, né? Porque também é uma parte na qual não acontece muita coisa. Ela é só uma sequência de lutas. Tem a luta contra o Thanatos, tem a luta contra o Hypnos e tem a luta final contra o Hades. Fora isso, você tem aquela historinha de Pandora, a verdadeira história dela, de que na verdade ela não era uma serva do Hades, ela estava sendo manipulada, ela foi obrigada a fazer aquelas coisas todas, tananã, tananã, tananã. Essa parte da Pandora é mais uma daquelas que eu vou colocar na caixinha, com o perdão do trocadilho, de coisas que não foram exploradas como deveria. Porque se você parar para pensar direitinho, esse é um ponto importante no roteiro, certo? É um antagonista, uma vilã, foi vilã durante a maior parte do arco, que lá na frente a gente descobre que na verdade ela não é vilã, ela foi manipulada, sei lá, meio que obrigada a fazer aquilo tudo, ela não queria, e a gente descobre isso lá no final. Então é para ser um ponto importante, um ponto de virada desse roteiro acerca do que a gente sabia, do que a gente achava que era verdade. Mas é uma história tão colocada ali, tão jogada e tão mal explorada que ela
também entra nesse bolo do que eu falei, né, desse balaio de coisas que deveriam ter sido mais bem trabalhadas e mais bem desenvolvidas. Ou seja, perceba, novamente, não é a mesma coisa das outras sagas. Aqui nós temos um ponto interessante de roteiro, uma virada legal do roteiro. Só que essa coisa acontece de maneira tão rápida, tão colocada ali, tão jogada, que ela perde o impacto que ela deveria ter. Esse é o modo como a saga de Hades é corrida, né? Não é o mesmo modo das outras que não tinha conteúdo nenhum praticamente. Também, na verdade, tem a questão da Seika, que eu esqueci de falar, que essa daqui é muito frustrante, né? Porque a questão da Seika não é importante só para o arco, é importante para o mangá inteiro, porque esse é o objetivo do Seiya desde o início, encontrar a sua irmã, reencontrar a sua irmã. E aparecer a irmã, né, para nós leitores, não só o Seiya reencontrar, que é o seu grande objetivo, como ela aparecer, a gente conhecer essa figura, quem é, o que é que ela tá fazendo e tal. E ela só aparece lá no finalzinho da parte dos Campos Elíseos, e não faz praticamente nada. Ela só aparece, ela de alguma forma se comunica com o Seiya e é isso. E o Thanatos fica tentando matar ela lá dos Campos Elíseos diretamente para a Terra e ela fica sendo protegida pela galera, pela Marinha, pela China. E é isso, não tem mais nada além disso. Então, isso é a definição de manual de uma promessa não cumprida, né? Era uma coisa que era para ser grandiosa, era uma coisa que era para ter impacto, que era para ter importância, e ela é colocada lá no final de uma maneira que dá até a impressão de que o Kurumada disse, eita, estamos quase acabando, mas ficou faltando essa parada, eu tenho que botar de algum jeito, né? Dá a impressão de que é isso. Eu acho que não foi na real, mas o modo como foi feito dá essa impressão. Porra, tem esse negócio da Seika, né? Meu Deus do céu, tem que botar porque já vai acabar o mangá e aí? Não vai dar satisfação nenhuma, não. Dá uma satisfação e bota qualquer coisinha aí pra dar uma satisfação pra galera. Então é frustrante. Não tem outra palavra pra participação da Seika aqui. Ou seja, outro ponto importante do roteiro que não é trabalhado como devia. Outra coisa também é a participação do Poseidon nesse arco. Só que essa daí eu não sei pra que ela não precisava acontecer, na minha opinião. Ele apareceu lá só pra ajudar a colocar as armaduras de ouro dentro do Hades. E foi isso. Foi isso que ele fez. Ninguém tava com saudade do Poseidon. Ninguém tava sentindo falta. Ah, não, cadê o Poseidon? Ninguém perguntou isso. E aí, de repente, o Kurumada vai lá e bota o Poseidon pra fazer alguma coisa, mas ele bota pra fazer só isso. Porra, se você vai botar o Poseidon, meu irmão, bota uma coisa grandiosa. Não, o Poseidon foi lá ajudar na luta contra o Hades. O Poseidon fez... eu não sei. Qualquer coisa que mostre que o Poseidon teve peso naquela parada. Porque ele é o Poseidon, caralho. Ele é o Deus também. Mas não, ele foi lá, deu uma ajuda muito pontual e saiu. Tipo, a cena é até meio idiota. Tipo, tá lá o Julian Solo. Enquanto o Julian Solo, de repente o Poseidon possui ele, transporta as armas pro Hades e vai embora. Aí pronto, não, sou o Julian Solo de novo. Vamos lá, Sorrento, tocar uma flautinha pras crianças pobres da África, sei lá. Meu Deus do céu, né? Uma cena totalmente desajeitada. E que também entra no balaio de coisas que a ideia pode ser até boa, a ideia de colocar o Poseidon no arco é interessante, mas desse jeito não, né? E aí, o que é que acontece? Nós temos as lutas. E aí nós vamos para a nossa segunda reflexão, né? Das 3 reflexões já fizemos uma, que é sobre o ritmo, agora vamos fazer a segunda, que é o quão importante é realmente a questão de participar de grandes lutas para a caracterização de um personagem em um shonen de porrada. Porque assim, a maneira como a maioria das pessoas vê, e até eu já vi durante muito tempo, é o quê? Não, você tem personagem participando das lutas e você tem a construção do personagem como duas coisas às vezes separadas, às vezes juntas, no sentido de que às vezes as lutas valorizam certas características importantes do personagem. Por exemplo, o Shikamaru. O Shikamaru é um personagem inteligente, então a gente vê essa inteligência dele nas lutas que ele participa em Naruto. Então nesse sentido a luta ajudou a construir o personagem do Shikamaru, valorizando as características que nós sabíamos que ele tinha, só que a luta serve para nos mostrar, né? A gente sabe, mas a gente tem que ver. Em outros casos não, em outros casos existe a luta e existe o desenvolvimento, separadamente. Mas a reflexão que eu estou propondo não é uma coisa nem outra. A reflexão que eu estou propondo é como às vezes participar de lutas importantes por si só já faz com que o personagem esteja sendo trabalhado de alguma forma, que ele esteja sendo valorizado de alguma forma. E por que é que eu digo isso falando dos Campos Elíseos da saga de Hades? Porque a diferença de Thanatos para Hypnos é muito visível dentro desse arco. Mas se você parar para pensar, o que eles fizeram foi a mesma coisa, eles só lutaram. Eles não fizeram nada além de lutar. Só que a luta do Thanatos é, para os padrões de Cavaleiros do Zodíaco, longa, é para os padrões de Cavaleiros do Zodíaco bem trabalhada, ela tem lá as suas fases, o Thanatos vai mostrando o seu poder, vai mostrando o quão ameaçador ele é, o quão longe ele está do poder dos Cavaleiros de Atena, a dificuldade que é para vencê-lo. Enfim, todo esse poder dele é demonstrado de maneira pormenorizada, pelo menos para os
padrões de Cavaleiros do Zodíaco, e o Hypnos não, porque o Hypnos e o Thanatos aparentemente têm uma força muito semelhante, e aí quando os Cavaleiros conseguem a força necessária, né, no caso as armaduras, eu não sei como é que chama isso em português, né, tipo as armaduras divinas, quando eles conseguem essa força para derrotar o Thanatos, então eles também têm a força para derrotar o Hypnos, então o Hypnos só aparece lá, não, eu não sou que nem ele, eu vou matar vocês logo, e ele só toma uma porrada e acaba, e sai. Tipo, aí em poucas páginas o Hypnos toma uma porrada e sai da frente, você não... Então assim, então quando eu vi isso, dois personagens gêmeos, provavelmente de mesmo poder, mas com a impressão que eles passam no arco é completamente diferente, única e exclusivamente porque a um foi dada uma luta bem interessante, uma luta que valorizava o seu poder, valorizava a sua força, e a outro não foi dado esse direito. Então, aí eu comecei a pensar, realmente, né? Às vezes a própria participação em grandes lutas já é um tipo de valorização do personagem dentro desse segmento, né? Dentro desse, entre aspas, gênero de histórias que é o shonen de porrada. Como a porrada é uma coisa muito importante para esse gênero de histórias, né? E aqui eu não quero entrar no debate se shonen é gênero ou não, dane-se, aqui não interessa, vamos chamar de gênero e pronto. Como a porrada é importante para esse gênero de histórias, o simples fato de o cara participar de porradas importantes já o valoriza de alguma forma, já é uma maneira de trabalhar o personagem de alguma forma. E aí eu penso, por exemplo, indo em outras obras, de como as pessoas falam que o Rock Lee foi escanteado. Ah, não, o Rock Lee não foi trabalhado apropriadamente, porque ele é deixado de lado. Que ele foi escanteado é indiscutível, né? O Rock Lee não faz praticamente nada no Shippuden. Então isso aí não tem muito o que discutir. Mas não é que ele não foi trabalhado, porque todo o centro dramático do Rock Lee já tinha sido resolvido no Naruto clássico. A gente falou isso quando estava comentando Naruto. Só que o fato de ele não participar mais de nenhuma luta grandiosa no Shippuden faz com que as pessoas digam, pô, cadê? Potencial desperdiçado. Não é exatamente que é o potencial desperdiçado, porque ele já foi trabalhado nos seus centros dramáticos e narrativos no clássico. O que ele tinha, a mensagem que ele tinha para passar, ele passou. O Kishimoto podia levá-lo para outros lados e passar outras mensagens, mas a primeira mensagem foi fechada. Só que a impressão que dá para as pessoas é que ele não foi bem trabalhado o suficiente porque ele ficou escanteado na obra, porque ele não participou de grandes lutas. E aí você coloca isso aí também para Sakura, você coloca para vários personagens de Naruto que não necessariamente não são trabalhados, mas como eles não participam das porradarias, ou eles deixam de participar a partir de certo momento, dá muito essa ideia, né? O Hypnos faz parte daquela tradição que eu já mencionei, né? Eu disse que o exército de Hades era formado de um monte de Zé Bunda, o Hypnos é mais um deles. Apesar de ele não ser exatamente do exército, ele é até um semideus, mas ele é um Zé Bunda. É isso. E aí tem a luta contra o próprio Hades, que, meu Deus do céu, o que é que eu vou dizer da luta contra o próprio Hades, né? Se eu usei a palavra frustrante para a participação da Seika nesse arco, a luta contra o Hades é a mesma coisa. Porque o Hades é o Hades, porra. Ele é um deus, e não só ele é um deus, como ele é o maior inimigo de Atena desde sempre, desde os tempos imemoriais, ele é o grande inimigo de Atena. E aí quando ele aparece, a luta dele é só pior do que a luta contra o Thanatos. A luta dele dura meio capítulo. Como é que você tem o cara que ele é o vilão da franquia, do mangá, não é só do arco? E a luta contra esse vilão no mangá shonen, ela tem meio capítulo. É o que eu tô falando, às vezes o Kurumada também não se ajuda, né? Ele erra umas coisas muito idiotas, tipo, qualquer molecote fã de shonen ia dizer, não, pô, essa luta tem que ser grande, tem que ser épica, tem que ser... Mas não, ele simplesmente olha e diz, né, não, que tal eu colocar a grande luta final do meu mangá como sendo uma luta rápida, chata, sem nada demais, e que tipo, ah, beleza, eu entendi que o Hades é forte, mas eu não vi isso. Eu percebi que ele é muito forte porque ele derrotou facilmente os cavaleiros com armadura divina, não sei o que. Mas eu não vi, eu não senti, eu não tive o impacto da força de uma entidade dessa, de uma deidade tão importante. E ela também joga fora outras questões, né? Porque eu vou falar disso quando eu falar do inferno, mas eu já vou dar uma adiantada. Um dos pontos narrativos desse arco é a história da armadura de Atena. O Xion fala lá no santuário, ó, precisa da armadura de Atena para ela poder derrotar o Hades. Então é um elemento importante. E na prática ele tá, beleza, ele foi importante porque ficou justificado porque ele foi usado, a Atena apareceu com a armadura e tal, mas foi isso. Ela apareceu com a armadura e depois disso tudo se resolveu. Não teve um peso narrativo adequado para essa porra dessa armadura de Atena. Só teve a justificativa mínima, básica, tipo, ah, não, tá aqui. Entendi porque ela é importante, eu estou vendo, mas eu não estou sentindo, eu não estou tendo impacto disso, porque a luta contra o Hades não tem peso, não tem impacto, não tem nada. Então, errou no básico, né? Errou no fundamento da coisa. Mas tem mais dois pontos sobre os Campos Elíseos que eu quero falar que são rapidinhos, que é aqui. Ensaiou-se nessa luta final entre Hades e Atena um pequeno debate teológico que não é nada grego,
porque esse arco tá cheio de referências gregas, né? Mas esse debate é muito parecido com o debate, sei lá, cristão, judaico-cristão. Porque a Atena tá lá falando do amor, da importância do amor. É a divindade que ama os seres humanos, que entende as falhas dos seres humanos, mas ainda assim ama infinitamente o humano. E o Hades é aquele que tá dizendo que não, que o ser humano é tudo uma desgraça, não tem gratidão, não tem nada, é uma praga que destrói tudo. Onde ele passa, onde ele toca, não merece ser salvo, não tem possibilidade de redenção, etc, 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 que é uma concepção um pouco mais vingativa da divindade, né? É meio que representando a ira da divindade, enquanto que a Atena representa o amor da divindade. Então poderia ser um debate teológico interessante, mas aí eu nunca esperei isso de Cavaleiro do Zodíaco, né? Cavaleiro do Zodíaco não é esse tipo de obra. Eu só quis dizer que realmente foi colocado uma pontinha ali e não foi pra muito lugar, porque obviamente não vai. Também não dá pra ficar criando expectativa irreal, né? E a outra coisa que eu queria destacar, só que agora elogiando, é que lá vem ele de novo, né? Lá vem o homem de novo. Cavaleiros do Zodíaco ensaiou com um final ambíguo, um final agridoce, e eu gosto disso. Não, a gente vai voltar, a gente vai ver os nossos amigos, mas deu-se a entender ali que eles morreram, né? É uma coisa meio assim. Não foi resolvida essa questão. Eles disseram, não, nós vamos conseguir voltar e vamos encontrar os nossos amigos, e o Seiya vai encontrar a Seika no cara a cara, e é isso aí, eles salvaram a Terra, mas fica meio implícito que eles não conseguiram voltar, que aquilo ali foi o sacrifício final deles, e eles morreram, e é isso. Eles destruíram Hades, o grande inimigo da história do universo, que tem uma luta de meio capítulo, e depois eles faleceram, eles ficaram ali mesmo. E eu gosto disso, né? Eu gosto desses finais ambivalentes, agridoces, como vocês bem sabem que eu falo disso todo vídeo. Então, ponto pro Cavaleiro do Zodíaco nisso daí, tá? Agora, a parte do inferno, que é o miolo desse arco, é também a mais rica de todas, no sentido de ter muitas ideias interessantes, no mesmo sentido que eu falei lá atrás. Tem muitas coisas que o Kurumada ensaiou mostrar aqui, mas que infelizmente não mostrou. Então ela é a parte mais rica, mas por isso mesmo é a parte mais mal aproveitada, porque esse arco ele tá sempre andando nessa ambiguidade, né? Nesses dois lados da moeda. Quanto mais rico, mais mal aproveitado, porque nada é realmente muito bem aproveitado aqui. E o arco, a parte do inferno é exatamente isso. Começando pela aquele mundo, aquela parte do inferno. Tem uma página no mangá que eu vou colocar aí no vídeo, onde ele coloca, né, o Kurumada mostra todo o inferno, todas as localidades que tem ali. Primeira prisão, segunda prisão, não sei o que, várias prisões, várias coisas, né? Que é muito interessante. É definitivamente a parte mais rica que o Kurumada já construiu em termos de mundo em Cavaleiro do Zodíaco, porque o mundo do submarino do Poseidon é chatíssimo, é só um monte de pilastra. O santuário é só um monte de casa e por aí vai. O inferno de Hades não, o inferno do submundo ali tem várias coisas muito interessantes e várias coisas tiradas da mitologia grega, como eu já disse, né? Só que na prática, o que é mostrado mesmo com algum detalhe é a primeira prisão, que é o tribunal, a segunda prisão, que é aquela do faraó, né? E onde o Orfeu tá. E é isso. Todo o resto é mostrado uma passagem, eu acho que a maior parte não é nem mostrado. Então você tem todo um mundo ali de diversidade, de riqueza, de ambientes, de funcionamento. Não, aqui funciona assim, aquele funciona daquele outro jeito, cada lugar tem suas regras, tem seu funcionamento mesmo, e nada disso é mostrado, ou quase nada disso é mostrado. Então a oportunidade de ouro desperdiçada. É por isso que eu digo, se tudo o que o Kurumada botou aqui tivesse sido trabalhado, era o melhor arco de Cavaleiros do Zodíaco disparado, mas infelizmente muita coisa só sai na urina. Como eu já mencionei o próprio Orfeu, né? Ele também é outro ponto pouco explorado. Eu não queria que o Orfeu tivesse participado das outras partes do arco. Não é que eu acho que, não, agora eu vou participar da luta contra o Hades. Não, acho que não. Acho que a parte dele é ficar ali mesmo, naquele lugar, naquela parte da história mesmo. Mas a tragédia dele foi muito pouco explorada, né? A gente conheceu, a gente entendeu por que ele caiu naquela situação, ele foi enganado, ele foi manipulado, tananã. Mas é muito rápido, né? Eu acho muito rápido. A resolução é muito rápida, de maneira que a recompensa não fica tão satisfatória assim. Novamente, é muito conteúdo para pouco espaço. Então, se tivesse mais espaço, eu acho que essa história dele teria sido explorada com um pouco mais devagar. Primeiro ele começa sendo um inimigo, aí os caras enfrentam ele, aí começam a entender por que é que ele tá fazendo aquilo, a história dele vem à tona, e aí ele tem a redenção final dele ajudando novamente as forças de Atena, né? Contra os inimigos históricos de Atena. Então, a estrutura tá toda ali, mas ela tinha que ter sido um pouquinho mais devagar, um pouquinho mais lenta para o leitor ir saboreando aos poucos. Então é uma parte legal, mas novamente não é explorada do jeito que deveria ter sido. E aí, como eu já disse, né, a própria Atena é mal explorada no arco como um todo, porque quando ela vai pro inferno é feito um alarde muito grande, né? Não, a Atena foi pro inferno para poder lutar contra o Hades, e essa é uma coisa grandiosa que vai acontecer, e na prática ela
só aparece naquela partezinha lá do Shun, que o Shun é possuído e nós vamos chegar lá daqui a pouco. E depois ela aparece na luta final, no final da luta final, no famoso meio capítulo, com a sua famigerada armadura também, que também não tem o payoff necessário, e é isso. Então, assim, botou-se uma pressão muito grande. Não, a Athena está no inferno. Porra, o mínimo que eu tava esperando que fosse acontecer é que a gente fosse vendo ela percorrendo, ela chegando, ela se aproximando do Hades, ela enfrentando essa ou aquela dificuldade, ela tendo que ser ajudada aqui, ali, alguma coisa. Mas, assim, eu acho que ela tinha que ter participado mais do arco, do tanto que ela foi falada, do quão grandioso foi anunciada a entrada dela no inferno para ir buscar o Hades, foi muito pouco mostrado. E isso também foi mal aproveitado, né? E a questão da armadura dela eu já mencionei o suficiente, mas eu só quero dizer assim, eu gosto dessa ideia da armadura dela porque ela dá uma variada no roteiro. Eu disse que esse arco ele era mais rico do que o normal em estrutura de roteiro e essa é uma das partes nas quais ele é mais rico. Porque aqui o Kurumada usou de uma MacGuffin, né? Ah, não, tô aqui esse artefato, esse item que é muito importante para que a história tenha prosseguimento e vocês têm que pegar esse item e levar lá para Athena. É uma coisa diferente do que Cavaleiros do Zodíaco está acostumado a fazer. Então ele dá uma dinâmica diferente. Só que infelizmente a recompensa ficou faltando porque a gente chegou, a gente viu a armadura é legal, ela ganhou do Hades, mas a luta foi muito rápida, a luta não teve momentum, a luta não teve impacto, então ela jogou fora o peso da cena da Athena com sua armadura e seu poder total, e com isso jogou fora todo esse sub-enredo, essa subtrama do levar a armadura até ela, entende? Então um erro vai puxando o outro, que vai puxando o outro, que vai puxando o outro, e aí, enfim. Mas eu gosto da ideia de trazer essa variada na dinâmica do roteiro com essa coisa. Não, agora a dinâmica não é só enfrentar os inimigos, a gente precisa pegar esse item e levar esse item até ela. E aí eu falei que eu ia mencionar a possessão do Shun, e é outro exemplo muito óbvio e muito gritante de um elemento de roteiro que seria muito, muito, muito interessante e que foi mal aproveitado de novo, né? Porque, novamente, assim como a história de Pandora, essa aqui é mais impactante ainda. Porra, o Shun é o hospedeiro do Hades desde sempre. Desde o início, o Shun, que é um dos heróis da história, tem o espírito do Hades habitando no seu corpo. Isso é uma puta de uma revelação muito interessante, muito legal. Um plot twist bem interessante mesmo. Só que, tipo, ele é jogado ali, de repente, o Hades parece com o Shun, o que é que tá acontecendo? Não, o Hades habita dentro do Shun e tal, muito rápido, e ele é resolvido muito rápido também, com aquele negócio do sangue de Athena que expulsa o espírito do Shun, o espírito do Hades do corpo do Shun, e aí, enfim. Então, assim, eu gosto muito dessa ideia, eu acho ela muito legal, mas ela teve pouco espaço dentro da obra. Teve até uma coisinha lá do Ikki não conseguir matar o Shun pediu para ser morto para poder extinguir o espírito do Hades da face do universo e o Shun não conseguiu, tal. Tem essa coisinha lá, mas entende o que eu quero dizer quando eu falo que é uma revelação forte demais para ser colocada com essa velocidade e é um ponto de roteiro interessante demais você botar um dos seus protagonistas para atuar temporariamente como um vilão, para ser resolvido rápido demais e de maneira simples demais. Então, assim, outra oportunidade de ouro desperdiçada, né? Porque também essa aqui seria uma parte que tornaria o enredo de Cavaleiros do Zodíaco mais complexo nesse arco do que o que geralmente acontece, mas infelizmente não foi explorado da maneira que deveria, que é a praga que afeta todo esse arco, né? E aí a gente vai entrar na questão dos espectros do Hades, né? Que eu falei que é um exército de Zebunda, e é muito interessante porque é um exército em cima do qual se bota uma pressão muito grande, né? Não, você acha que a gente é muito mais forte que esses Cavaleiros de Ouro, que esses palhaços, que esses fracotes, e parecia mesmo, porque eles começaram o arco fazendo o Máscara da Morte e o Afrodite de otário, né? Porra, eles estão pegando 2 Cavaleiros de Ouro aí fazendo de palhaço, só que aí é porque eu fui otário também, porque eu não entendi que é o Máscara da Morte. O Máscara da Morte é um otário. Não é questão de os outros serem fortes ou serem fracos. Qualquer imbecil desmoraliza o Máscara da Morte. Daqui a pouco aparece o Kiki, vai desmoralizar o Máscara da Morte também, é assim. Mas eu caí nessa armadilha, eles, porra, os caras estão desmoralizando 2 Cavaleiros de Ouro. Então os espectros do Hades devem ser picudo, né? Aí foi mostrando os carinha lá que foram lutando com o Mu, com as lutinhas lá, o outro lá que é, o cheiro, né? Você vai sentir o cheiro e aí não sei o que. O outro é o que fica evoluindo. Até umas ideias até interessantes, né? Tenho que dizer isso, ideias até interessantes para esses primeiros cavaleiros que apareceram lá na parte do santuário. Mas logo a gente viu que eles eram um bando de Zebunda, né? Não são nada. Não, mas é porque assim, são Zebunda, são. Mas é porque tem os juízes. Molecote, tem os juízes, tem o Radamantes, o Minos e o Ayakos. É aqui que tá a grande coisa. Esses aí são capanga mesmo, são subalterno. Muito embora tenha sido botada uma pressão muito grande em cima deles, né? Esse cavaleiro é isso, esse cavaleiro é aquilo. Mas tá bom, tem os juízes. Aí eu pergunto pra vocês, o que é que os juízes fizeram nesse arco? O Ayakos e o Minos fizeram o que nesse arco?
Nada. Não fizeram nada. Encheram o saco, encheram o cunhão e apanharam rápido. Qual é a grande luta do Aiacos e do Minos nesse arco? Nada. Não tem grande luta. Eles só tomaram o cacete e saíram da frente. Saiu da frente para encher o saco. E o Radamantes só fez zoada. É isso. Fez muita zoada, botou muita pressão, porque isso, aquilo e aquilo outro, eu vou ordenar e vou não sei o que e tal. E na hora do vamos ver, da porradaria, ele rapidamente caiu também. Então, chegamos no segundo nível, a gente percebeu que os juízes também eram um bando de Zé Bunda. Ah, não, mas é porque tem Thanatos e Hipnos que estão lá nos Campos Elíseos. Aqui é que tá. Agora sim, agora é semideus. É semideus, não é espectro, não é juiz, é semideus, agora vai. E o Thanatos foi, mas o Hipnos não foi. O Hipnos foi outro trouxa, outro palhaço, que também sai na frente, para de me encher o saco, vai embora. Para de fazer eu perder meu tempo. É isso. Então assim, o exército do Hades é um bando de palhaço. Essa é que é a verdade. Novamente, uma coisa que poderia e deveria ter sido, porra, na boa, tipo, os juízes eram para ter tido um destaque muito maior, né? Umas lutas muito interessantes. A gente volta pro segundo ponto que eu falei, do como participar de grandes lutas valoriza o personagem e ajuda a construir o próprio personagem. E eles não tiveram nada disso, então eles ficaram como os idiotas. Agora, novamente, para não ficar sem elogiar nada, eu vou elogiar o MVP do arco, né? O MVP do arco é nosso guerreirinho Canon, claro. Teve a sua redenção. Aqui sim teve uma redenção, porque ele participou de uma boa parte do arco, até a metade do arco ele estava participando, tendo lutas legais, batendo na cara de otário. Teve lá a cena com o Milo que ele se redimiu, então é disso que eu tô falando quando eu falo de ter mais espaço para poder ser trabalhado. Pegue o que o Canon fez aqui nesse arco e você vai ver. Ele teve cenas de redenção, ele teve boas lutas, ele teve cenas nas quais ele se sacrificou e, pô, agora é com você, Saga, você é fera, Saga, tamo junto. E é isso, então eu gostei do Canon aqui, o Canon foi da hora. Na minha mente ele tinha morrido no final do arco de Poseidon e, tipo, ninguém tinha dito que ele tava vivo. Mas eu posso estar enganado, minha mente pode estar me traindo de novo, mas na minha cabeça ele tinha morrido no final de Poseidon e foi isso. Mas tudo bem, não tem problema. A participação dele aqui é da hora, então aceito que ele tenha voltado do nada, se foi esse o caso, não tem problema. Agora beleza, agora vamos para a nossa terceira reflexão, para finalizar, porque esse vídeo tá muito grande. Considerem um presente aí por eu ter demorado tanto para postar. Supondo que me ouvir falar por 40 minutos seja um presente, né? Acho que tá mais pra uma tortura, mas vamos lá. Para finalizar, vamos para a terceira reflexão que eu queria propor, que eu disse para vocês guardarem na cabeça de vocês a cena do Canon aceitando se sacrificar para se redimir, né? Aceitando apanhar do Milo para se redimir perante Atena. Por que eu gosto dessa cena? E por que eu pedi para vocês guardarem ela na cabeça de vocês? E aqui vocês que são naruteiros, mas estão ouvindo o vídeo porque gostam do canal e eu quero ver o que ele vai falar. Aqui um presentinho para vocês. Já falamos de Naruto um pouquinho hoje e vamos falar um pouco mais. Essa cena e a outra cena de Cavaleiros do Zodíaco me fizeram pensar o seguinte. O tom da obra Cavaleiros do Zodíaco é um tom... Eu já falei disso no vídeo de Poseidon também, né? É uma obra muito teatral. Ela é uma obra muito over the top. Histriônica, vamos chamar assim, mas não entendam isso como uma crítica. Mas ela é uma obra de sentimentos muito exacerbados. Ela é uma obra romântica nesse sentido. Vamos chamar de romântica, pronto. É uma obra romântica, porque ela é feita de personagens que expressam os seus sentimentos de uma maneira muito histérica, de uma maneira muito vocal, de uma maneira muito aberta. Então, e ela não tem vergonha nenhuma em abraçar os valores tradicionais. Eu já falei disso em outros vídeos. Cavaleiros do Zodíaco não tem vergonha nenhuma de botar heróis que são muito heróis e vilões que são muito vilões e heróis que falam coisas de heróis clichê. Estou defendendo a justiça, estou defendendo a bondade, estou defendendo a paz do mundo, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E o vilão que é muito vilanesco, eu quero destruir o mundo, eu quero acabar com tudo, não sei o que. Então é uma luta de bem contra mal muito óbvia e os sentimentos dos personagens são muito tradicionais, muito óbvios e com muito pouca nuance. Isso faz com que Cavaleiros do Zodíaco seja uma obra bem teatral e bem romântica, vamos chamar assim. Romântica no sentido não de romance de namoro de homem e mulher, mas romance no sentido de romântico do romantismo alemão, que é o movimento literário e filosófico que valorizava muito os sentimentos humanos nesse sentido. Tinha muito personagem histriônico na literatura romântica e tal. Cavaleiros do Zodíaco é um pouco assim. Por que é que isso é importante? E esse é um insight que eu quero propor aqui e que é um insight que vai... Eu tô preparando um vídeo sobre Naruto que vai partir dessa base aqui. Eu vou querer rediscutir uma cena de Naruto em cima desses termos que eu vou colocar aqui e depois eu vou querer propor uma nova interpretação do Shonen como um todo em cima dessa reflexão que eu vou colocar aqui. Então é uma reflexão muito grandiosa. Por que é que eu acho importante a gente pontuar que Cavaleiros do Zodíaco é uma obra muito romântica? Porque eu acho que a gente não pode avaliar uma obra romântica como se ela fosse uma obra
para usar termos novamente imprecisos, realista. Uma obra como Cavaleiros do Zodíaco, teatral como Cavaleiros do Zodíaco, coisas exacerbadas como é Cavaleiros do Zodíaco, tem que ser analisada como se fosse uma obra alegórica, como se fosse uma obra mais próxima da mitologia ou das mitologias do que, sei lá, do que um filme contemporâneo. Porque é uma questão de tom. São tons radicalmente diferentes. Quando você pega o tom que Cavaleiro do Zodíaco abraça, romântico, exacerbado, ele assume isso, ele é isso, ele quer ser isso, a gente entra naquela coisa que eu tô sempre falando aqui. A gente tem que julgar uma obra pela sua própria proposta. Você pode não gostar da proposta, e muita gente não gosta. Muita gente acha brega, por exemplo, no caso do Cavaleiro do Zodíaco. Ah, é brega. Muita gente gosta mais de obras que tem mais nuance, que tem mais tons de cinza, e Cavaleiro do Zodíaco não tem e não quer ter. Então tudo bem, gosto é gosto. Você pode gostar mais de uma coisa ou de outra. Mas quando você vai analisar, você tem que respeitar a proposta da obra. E eu respeito muito o Cavaleiro do Zodíaco na sua proposta, tá? Eu aponto os defeitos que tem aqui, como eu apontei vários, e esse vídeo eu apontei muitos defeitos. Mas eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco. Primeiro porque é diferente. Pode não... você tá falando que é uma obra exacerbada, uma obra de valores tradicionais. Como é que é diferente? É muito raro você ver uma obra abraçar essa teatralidade como o Cavaleiro do Zodíaco abraça. Muito raro. Muito raro. No Shonen, raríssimo. Então eu gosto disso, é uma proposta diferente, pelo menos do shonen, esses mais conhecidos, né, que a gente vê aí. Eu não consigo pensar em nenhuma outra obra que abrace tanto esse romantismo quanto Cavaleiro do Zodíaco. Então eu já respeito daí, porque é uma coisa diferente, é uma coisa dela. E é uma obra que ela tem um tom muito próprio, tem uma voz muito própria, tem uma cara muito própria. Então eu respeito isso. Pessoalmente, eu não desgosto disso, mas mesmo que eu desgostasse, quando eu estou analisando as coisas, eu tenho que respeitar a proposta da obra. Então, respeitando a proposta da obra, eu tenho que entender que os critérios que eu vou usar para avaliar uma obra que tem esse tom e que abraça esse tom, não podem ser os mesmos critérios que eu vou usar para avaliar uma obra, sei lá, como Hokuto no Ken, que tem outra parada, ou como, sei lá, Hokuto no Ken não foi nem um bom exemplo, mas sei lá, como Naruto, como Bleach, não sei, como outros shonens que seguem outra, como Hunter x Hunter, que seguem outra tradição. É a mesma coisa que eu querer julgar uma obra de drama com os conceitos da comédia. Ah, não, por que essa lista de Schindler é uma merda? Porque não tem, é só drama, é só desgraça, é só tragédia, não tem um alívio cômico. Não tem alívio cômico. A ideia não é ter alívio cômico. Então assim, você não pode importar categorias que são próprias para um tipo de obra para analisar outro tipo de obra. E eu digo isso porque assim, porque esse arco aqui de Hades, ele tem vários momentozinhos que você pode colocar como uma conveniência de roteiro. Pô, que coincidência, precisava acontecer isso e aconteceu desse jeito que precisava. Pô, na hora que o cara precisar que acontecesse, aconteceu uma tal coisa e isso é uma conveniência. Justamente. Conveniências de roteiro são defeitos muito graves para obras que se pretendem mais realistas no seu andamento. Justamente porque a coincidência é uma coisa que desafia a ideia de realismo. Apesar de que na vida real, como a gente sabe, coincidências acontecem, claro. Mas ficção não é assim, né? Ficção não é apenas uma simulação da vida real. Uma obra que se pretende realista, ela tem mais a necessidade de de ter um andamento lógico, um encadeamento lógico das coisas. Então, isso aconteceu porque anteriormente tinha acontecido outra coisa, aquela coisa da causa e consequência. Já essas obras mais teatrais, elas parecem muito as mitologias, elas parecem muito, sei lá, as histórias bíblicas, considerando aqui a história bíblica como uma mitologia, não estou querendo entrar na questão de fé aqui, né? Mas é claramente uma histórias que literariamente parecem com mitologias. Elas lembram as literaturas românticas, e aqui eu estou falando de literatura de cavalaria da Idade Média. E nesse tipo de literatura, as coincidências acontecem o tempo inteiro porque não é sobre isso. A obra não tá... O que importa não é isso. O que importa não é o andamento lógico do roteiro. O que importa não é o encadeamento dos eventos. O que importa é o tema. O que importa são os valores. O que importa é a moral da história. Essas coisas são as que importam nesse tipo de coisa. E Cavaleiros do Zodíaco abraça mais essa tradição do que a tradição do enredo realista. Então eu não posso ficar recriminando as conveniências do roteiro. Que coincidência que aconteceu assim. Porque o roteiro de Cavaleiros do Zodíaco, ele é propositadamente caricato. Ele é propositadamente incrível no sentido de não crível. Ele não tenta ser, ele não quer ser plausível em nenhum aspecto. Claro que isso não quer dizer que o roteirista possa simplesmente tirar coisa da bunda dele, não quer dizer, né? Tudo tem limite. Mas essas conveniênciazinhas, essas coincidenciazinhas, em Cavaleiros do Zodíaco, elas estão bem instaladas, ao passo que em uma obra de roteiro mais realista, elas não estão bem instaladas, porque essa obra sim tem a pretensão de que as coisas acontecem de forma natural, de que uma coisa puxa a outra, etc. Então eu não vou criticar esse arco pelas suas conveniências nem nada, por causa disso. E esse insight de que talvez exista dentro do shonen duas tradições,
que é a tradição dos shonen mais românticos e inspirados pela tradição de Cavaleiros do Zodíaco, e de que existe uma outra que é mais, entre aspas, muitas aspas, realista, e que aí tem várias outras obras, talvez é isso, talvez o shonen seja bifurcado, ele tem essas duas tradições, e isso talvez mude o modo como eu entenda o shonen como um todo a partir de agora. Essa é uma tese que eu vou trabalhando aos poucos, mas Cavaleiros do Zodíaco me fez ver isso. Não só nesse arco, nos outros também, mas esse insight se consolidou. Então é isso, senhores. O arco de Hades é um arco muito rico em todos os sentidos, mas infelizmente muito mal aproveitado. Quase nenhuma das boas ideias que tem aqui são exploradas no seu máximo potencial, geram todos os frutos que poderiam gerar. E aí o resultado é um arco que ele é agradável de ler, mais agradável do que os outros, porque ele não tem o problema do ritmo vazio, né, do ritmo muito rápido, só que sem conteúdo, mas ele não chega lá, né? Ele não chega lá, ele não atinge o seu máximo potencial por causa dessas oportunidades desperdiçadas. Provavelmente eu não vou achar esse o arco mais legal de todos, mas eu acho que é um arco digno, vai. Com todos os defeitos, com todos os atravancamentos, ele é um arco digno. Então, por hoje é só. Muito obrigado a quem esteve aí, a quem ficou esperando esse vídeo. Desculpa pela demora. Até a próxima. Valeu, valeu.